Gente, eu queria pensar algo com vocês que tem queimado dentro do meu coração já faz um tempo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo então, em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Pretendo ser bem breve. Efésios 2, 8. Queria também agradecer a confiança da liderança pelo convite. Obrigado. Enorme prazer estar com vocês. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Vamos para a palavra de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Vou ler novamente. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Vamos orar? Se você puder curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Pai, muito obrigado, Pai, por esse dia, onde nós temos o privilégio de estarmos reunidos como igreja, Senhor. Nós clamamos nesse momento por sabedoria e revelação do Teu Espírito, a fim de que nós saiamos daqui transformados pelo impacto da Sua palavra. Ilumina o nosso entendimento, Senhor, nos dá clareza em relação à verdade e nos leva à semelhança de Cristo. Transforma a nossa natureza, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco e ministrar o nosso coração nessa manhã. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Gente, o texto que Paulo escreve à igreja que estava em Éfeso, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, ele começa então a falar sobre a doutrina da salvação pela graça. Então, se você é novo na igreja, você vai entender no decorrer da sua labuta ou do seu labor de estudo bíblico que a salvação não é um prêmio que você recebe. A salvação é um presente que Deus deu a você por meio de Cristo Jesus. Então, salvação não é algo que você conquista na força do seu braço ou na sua justiça própria. Salvação é um presente, uma dádiva, um dom que o Senhor escolheu nos dar. Agora, quando nós estamos diante de um texto como esse, a pergunta que tem que ficar dentro do nosso coração é: salvos para quê? Qual é a finalidade da nossa salvação? Porque para pensar comigo, se a salvação fosse, e veja bem o que eu vou dizer, não é que não é um fim, mas se fosse o fim último da fé cristã, entendeu? Então salvação é sim um fim da fé cristã, mas não um fim último. Porque se salvação fosse o fim último da fé cristã, você teria sido arrebatado no momento que você se converteu. Então, deixa eu dar um exemplo. Você está lá em São Paulo, ouvindo a pregação do Evangelho, ou então em qualquer outra localidade que você entregou sua vida a Cristo. Você está lá e você vê então, você é ministrado pela palavra, o Espírito Santo abre os seus olhos, você toma consciência dos seus pecados, você se arrepende deles, se agarra à graça salvífica de Cristo, e aí você fala: eu preciso entregar minha vida a Jesus. Aí geralmente o pastor está ministrando a palavra, acaba o culto, a ministração, você vem aqui na frente chorando, lacrimejando, e aquele ambiente de humilhação, lágrimas, baba, ranho, mistura no chão. Aí você fala: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Aí o pastor: você quer entregar? Quero, então confessa comigo. E aí faz aquela oração clássica de entregar a vida a Jesus Cristo. E aí o pastor pergunta: se converteu? Você entregou sua vida a Cristo? Sim, pastor, me converti, entreguei minha vida a Cristo. Aí o pastor fala: então beleza, agora eu vou orar, vai vir um anjo, vai decapitar a sua cabeça e você vai morar com o Senhor nos ares. Bom, não foi isso que aconteceu. Estamos nós aqui, já estamos em Cristo Jesus, mas ainda permanecemos nessa terra, nesse modo de viver. E a pergunta é: para quê? Qual é a finalidade da nossa salvação? Por que nós fomos salvos? Se em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, o apóstolo Paulo fala da salvação pela graça mediante a fé, em Filipenses 2,12, o apóstolo Paulo vai trazer um termo, que é sobre ele que eu queria pensar com vocês nessa manhã. Filipenses 2,12, o apóstolo Paulo fala assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão
e nem me esforcei inutilmente. Então Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9, que a salvação é uma dádiva, um presente que Deus escolheu te dar, mas em Filipenses capítulo 2, versículo 12 até o 16, ele nos chama à responsabilidade do desenvolvimento da salvação, ou então o sinônimo que nós poderíamos usar, é o amadurecimento da salvação. E fica aqui a pergunta, como? Como que nós podemos desenvolver a nossa salvação a fim de agir com responsabilidade diante da dádiva que foi derramada sobre nós? E é sobre isso que eu quero pensar com vocês, sobre 2 pontos essenciais para nós desenvolvermos a nossa salvação. Primeiro ponto diz respeito a algo que é extremamente importante para nós. Primeiro ponto para a gente desenvolver a nossa salvação diz respeito à nossa identidade. Sobre sermos quem Deus nos criou para ser. Abre comigo aí, gente, aliás, nós vamos ler muito versículo, então se você estiver anotando, você anota, e depois você pode conferir. Romanos 8, 28, um texto clássico, Romanos 8, 28. A Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto aqui, eu batizei ele com muito temor como a Ave Maria dos crentes. É como se a gente rezasse esse versículo aqui. Se você é católico, está participando pela primeira vez, não estou falando de forma pejorativa, gente. Estou falando que a gente tem o costume de repetir a reza, né? É como se a gente ficasse então repetindo, como se fosse um mantra bíblico. Você sai de casa declarando o quê? Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. E de fato, a Bíblia está trazendo para a gente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, o seu desafio e o meu desafio é não preencher a palavra bem de significado conforme nós entendemos por bem. Porque a palavra que nós estamos lendo aqui não é a palavra do Leonardo, do Tiago, da Maria, do João ou de qualquer um outro. A palavra que nós temos em mão e estamos lendo é a palavra de Deus. Logo, nós temos que questionar, perguntar para Deus qual é o bem que Ele tinha em mente quando inspirou o apóstolo Paulo a escrever essa carta. Então você não pode preencher de significado a palavra, sendo que a interpretação ela não é livre. Ela precisa ser fiel ao que o texto está falando. Então, atente-se comigo para você compreender o que Deus considera como bem para nós. A Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aí, beleza, tudo certo. E aí continua: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em outras palavras, o bem de Deus para a nossa vida é que cada um de nós sejamos formados à imagem de Cristo Jesus. Se eu fosse parafrasear esse versículo com muito cuidado, eu poderia fazer da seguinte forma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a fim de que Cristo Jesus seja então formado no caráter deles. O bem de Deus para nós é Cristo Jesus sendo formado na nossa vida. Agora, geralmente, quando nós pensamos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, algum dos atributos que Ele tem nos salta aos olhos. Então, vou te dar um exemplo. Imagina um homem sem pecado. Um homem em que a iniquidade nem sequer passou na sua cabeça. Um homem santo, 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 de eternidade a eternidade, e a eternidade futura, que seria uma redundância, permanece santo. Alguém que nunca pecou. É triste quando a gente pensa o conceito de santidade no tempo em que a gente vive, na modernidade. A modernidade tem o costume de reduzir os conceitos. Então, vou te dar um exemplo. Nós geralmente pensamos a santidade somente como atos externos. Então, imagina só, você está lá em São Paulo, e aí você passou em frente ao supermercado. Aí você chega lá e vê uma senhorinha carregando um monte de sacola pesada e precisa atravessar a rua para levar essa sacola no carro dela. Aí você passa do lado dela, você pensa o quê? Sou crente, sou evangélico, vou ajudar essa senhora a atravessar a rua. Aí você chega lá e fala: tudo bem, meu nome é tal, posso te ajudar a atravessar a rua? Claro, meu filho, me ajuda aqui e tal. Aí você pega a sacolinha, vai lá, leva lá do outro lado, a senhorinha fala: muito obrigado, você me ajudou demais. O que você pensa? Fiz um ato de justiça, fiz um ato de santidade.
E de fato a Bíblia vai falar que santidade são também atos externos, porém quando a Bíblia vai trabalhar o aspecto de santidade no crente, ela aprofunda a um ponto de falar que santidade não é só aquilo que fazemos, mas é quem somos em Cristo Jesus. Então olha a saudação que o apóstolo Paulo manda a 3 igrejas do Novo Testamento. Ele fala o seguinte, 2 Coríntios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Efésios capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Então a palavra está olhando para nós como igreja e está falando que nós somos... Ô gente, vamos de novo. A palavra está olhando para nós, está falando que nós somos... Então não pode ser corintiano, não pode ser são paulino. Tem um santista ali, ó. Vai dar certo, no final do ano, calma. Fica tranquilo. Tem corintiano aqui? Misericórdia. No final vai ter a sessão de cura e libertação. Tem um tapete de sal. Aliás, guardem os celulares, as minhas bolsas, sempre é... Estou brincando, brincadeira. Brincadeira. Vamos lá, voltando aqui. Então, agora sem zoeira, a Bíblia está falando que santidade já não é mais aquilo que nós fazemos, mas santidade é quem nós somos. Paulo vai falar em Efésios também, que se antes fomos gerados segundo uma semente corruptível, da corruptibilidade, agora nós fomos gerados por meio do Espírito Santo de uma semente incorruptível. Então é uma incorruptibilidade. Se antes você era depravado, corrompido em sua natureza, se você nasceu de novo em Cristo, a sua natureza se tornou uma natureza santa. Até aqui, agora uma pausa. Nós compreendemos nesse texto, o anterior, que nós somos salvos pela graça mediante a fé, não é um prêmio, é um presente. Essa salvação vem sobre nós como presente, e nós temos a responsabilidade de desenvolver essa salvação. Até aí, ok. Depois nós compreendemos que a identidade é um ponto fundamental para nós desenvolvermos nossa salvação, e essa identidade que Deus separou para nós é que nós fomos criados para ser como Cristo. Cristo é santo, logo nós também somos santos. Geralmente, quando eu estou ministrando essa palavra, ou então lendo esse texto, um dos questionamentos que fica na cabeça de algumas pessoas é assim, tipo, eu entendi, a palavra está falando que eu sou santo, eu creio que a palavra é verdade, então eu sou santo, mas como que essa natureza santa dialoga com esses pensamentos impuros, ou esses pensamentos pecaminosos que passam na minha cabeça? Como que essa natureza santa dialoga com esses desejos que eu tenho dentro de mim, que eu não consigo nem compartilhar com as pessoas de tão vergonhosos que são? E esse é o ponto. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 4, versículo 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Olha essa parte. Quanto à maneira antiga de se viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então o apóstolo Paulo está falando assim, gente, dentro de vocês existem duas naturezas. Nós temos a mesma idade aqui mais ou menos, né? Eu tenho 29 anos, mais ou menos 25 a 30 aqui, né? Amém? Então vocês brincaram de cabo de guerra. Na época a gente não tinha celular, né? Então, brincava de cabo de guerra. Como que funcionava o cabo de guerra? Do lado de cá fica um time, do lado de lá fica outro time. O time que conseguir puxar o outro para cada linha é o que ganha, então, o cabo de guerra. E aí o que acontece? Imagina que dentro de você é mais ou menos a mesma coisa. Existe um cabo de guerra internamente dentro de nós. De um lado tem o Espírito Santo e a nova natureza nos puxando à prática de santidade, à prática de justiça e retidão. Do outro lado tem a velha natureza e a nossa natureza, no sentido de pecaminosa, nos puxando à prática iníqua e à prática da injustiça. Vocês lembram que eu abri esse ponto da identidade falando do texto de Romanos? Vamos relembrar o texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Deixa eu perguntar uma coisa. Imagina só, nós temos o costume de assistir a pregação e deixar o celular no colo, ou então na cadeira do lado, né?
Imagina aí que você está com o seu iPhone 52, que vale um Corsa novo no Brasil. E aí você está com o seu iPhone aí na sua perna, aí vem aquele irmão alegre, contente, feliz, distraído, sem querer te dar um esbarrão. Seu celular cai assim, ó. Pá! Na hora que você vira, meu irmão, tá todo trincado a tela do seu celular. Do seu iPhone, aliás, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso contribuiu para o seu bem? Aí que tá. Se formou Cristo no seu caráter, cumpriu o propósito de Deus. Só que qual que é o problema? Nós estamos pensando que Deus tem compromisso com o meu iPhone intacto, enquanto Deus tem compromisso com o meu coração transformado, ainda que custe o meu iPhone. Então, se naquela experiência você olhou para o seu irmão de forma mansa, humilde, benigna e paciente, você foi semelhante a Cristo. E se o bem de Deus para a sua vida é formar Cristo em você, cumpriu o propósito dele. Então, fica esse questionamento. O que nós estamos enxergando como ser abençoado por Deus? Porque às vezes você está enxergando ser abençoado com Deus somente em aspectos materiais. Agora, e se nós considerarmos que o ser abençoado por Deus envolve sermos semelhante a Cristo? Ao ponto de começar a discutir aqui, quem é mais parecido com Jesus no nosso meio? Essa é a pessoa, esse é o cara, essa é a menina mais abençoada que nós temos entre nós. Gente, grava essa frase, não deixe ela sair do seu coração. Deus não tem compromisso com o nosso conforto. Deus tem compromisso com a nossa transformação. E aí talvez você esteja pensando assim, Léo, é fácil você falar porque seu iPhone está aí, né, com a tela intacta, tudo certinho. Queria ver se fosse o seu. Deixa eu te contar uma história. Eu tenho um hábito de acordar bem cedinho, todos os dias. Eu acordo 5 horas da manhã. Gente, não é nada coach. É pura necessidade de vida. Tá? Não é para, enfim, não é fazer piada com coach, não. Então, é pura necessidade. Eu acordo de manhã porque minha vida é uma correria, uma loucura. E se eu não acordar esse horário, eu não consigo fazer tudo que eu tenho que fazer no meu dia. E aí acontece, das 5 às 8, eu separo para eu ter o meu momento de intimidade com o Senhor. Então é um período devocional que a gente chama. Geralmente das 5 às 8 eu fico lendo a Bíblia, orando, intercedendo, cantando louvores e coisas do tipo. Eu lembro um dia, e vocês vão perceber, no nosso tempo que a gente vai ter de relacionamento aqui, que eu sou meio tímido, eu sou meio para dentro, eu não sou muito de expressar meus sentimentos, eu sou mais introspectivo. E eu lembro um dia que eu estava fazendo meu devocional na sala, e aí eu passei pelo texto de Romanos 1, 16 e 17, que fala do Evangelho como poder de Deus para transformar todo aquele que crê. E cara, como esse texto fisgou o meu coração. Eu amo o livro de Romanos é meu livro predileto. E aí eu lembro que eu passei por ele e eu comecei a pensar, o Evangelho é o poder de Deus que me transforma gratuitamente. E sabe aquele dia que o Espírito Santo resolve diferenciar a sua vida? E o texto começou a queimar dentro do meu coração, e como eu disse, eu não sou muito expressar, mas eu lembro que eu fiquei ajoelhado no chão, e eu chorava copiosamente, chorava e declarava, Senhor, obrigado pelo teu evangelho que me transforma pela fé. Senhor, muito obrigado. E gente, comecei a chorar, e aí como eu disse, no início ficou lá ranho, baba e lágrimas, e eu chorando e sendo ministrado para o Senhor. Acho que eu fiquei 1h30 nesse momento de intimidade com o Espírito Santo, e fui marcado, gente. Eu lembro que eu levantei depois dessa experiência e falei, cara, Deus me marcou nessa manhã. E aí eu lembro que eu falei, estou muito alegre, estou muito contente, Deus me marcou, estou muito feliz, Deus me marcou. E levantei e fui fazer café. Nisso que eu fui fazer café, minha esposa então acordou e veio falar comigo. Aí eu contei a mesma história para ela que eu contei para vocês. Aí continua. A minha esposa, na noite anterior, ela foi ajudar uma irmã de criação nossa lá de Bragança a fazer mudança de casa. A Jéssica, ela morava numa torre de apartamentos e ia mudar dentro do mesmo condomínio para uma outra torre. E a minha esposa, que se chama Ellen, ela tirou a habilitação faz pouco tempo. E aí o que acontece? A Jéssica mora, no condomínio onde a Jéssica mora, a base que sustenta o telhado do estacionamento é muito apertadinho. Eu já dirijo, gente, faz muito tempo, e quando eu vou lá eu tenho dificuldade de entrar com o carro, porque é bem apertado. Aí eu falei para Ellen, eu chamo ela de nega, falei, nega, ó, seguinte, você acabou de tirar a habilitação, vai com calma, tranquilo, sem pressa, não tem problema. Quando você for entrar, toma cuidado, que a vaga é apertada e a chance de você pegar a porta do motorista é muito grande. E ela, não, beleza, tá. O que aconteceu? Acertou, miserável. Aí ela foi entrar com o carro, então pegou a porta do motorista na barra de lá e, consequentemente, meu carro era prata, a barra era verde, com uma mancha verde no meu carro. Até aí, gente, não tem problema.
Porque eu, quando estava aprendendo a dirigir, eu bati o carro do meu pai, eu risquei o carro do meu pai, já bati o meu carro, já risquei meu carro, é super normal. Mas minha esposa, ela teve uma ideia brilhante. Ela pegou uma buchinha de lavar louça, com detergente, aí ela me avisou que o detergente era neutro. Falei, cara, graças a Deus. Mas você é de morango, aquele, sabe, do IP de morango, o que vai acontecer? E ela quis tirar, na inocência, a tinta. Então imagina, se eu tinha ganhado um risco, eu ganhei uma zona de risco na porta. Ela contando pra mim a história, e eu pensando assim, mano, não é possível que essa mulher fez isso, cara. Só que foi muito louco, gente. Porque a prova de que eu tinha tido um encontro com Deus naquela manhã foi posto à prova exatamente na hora em que a Ellen contou aquilo para mim. Porque se eu solto sobre ela a minha raiva, a minha ira ou a minha braveza, tratando ela de forma rude ou sem educação, só ia revelar uma coisa: não era com Deus que eu tinha me encontrado naquela manhã. Porque escuta o que eu vou te falar, meu irmão, é impossível a vida de um homem ou de uma mulher permanecer da mesma forma e ela dizendo que teve um encontro com Deus. Todo encontro com Deus visa nos transformar à semelhança de Cristo. Meu irmão, vou falar uma coisa para vocês, homens. Talvez vocês estão aqui e a gente não é tanto de expressar, a gente é mais introspectivo. E aí você está aqui, não, cara, vamos lá queimar por Jesus, nós amamos Jesus. Aí chega na sua casa, você não consegue controlar aquilo que você assiste no seu computador ou no seu celular. Ou você é sem educação e irresponsável no seu lar. Desculpa, meus irmãos, não é com o Senhor que vocês estão se encontrando. Minhas irmãs, com muito carinho eu digo isso. Vocês são mais expressivas. As mulheres realmente choram, pulam, gritam, riem e tal. Vocês vêm aqui e fazem tudo isso e façam isso para a glória de Deus. Mas você chega na sua casa, não consegue auxiliar sua mãe e seu pai no cuidado do lar, ou ao menos organizar o seu quarto. Cara, talvez não é com Jesus que vocês estão se encontrando. Porque é impossível um homem ou uma mulher ter um encontro com Deus e sair da mesma forma que ele chegou. É impossível a gente falar que está tendo um encontro com Deus e dar um gato na faculdade. É impossível a gente falar que está tendo um encontro com Deus e roubar o nosso chefe nos pequenos minutos que a gente consegue ganhar ali no trabalho. Porque, meu irmão, quando um homem e uma mulher se encontram com Deus, a vida dele é transformada. O Paul Washer, escrevendo um livro chamado O Verdadeiro Evangelho, pequenininho, ele vai falar o seguinte, é uma frase clichê que muitos pregadores usam: se um homem encontra com uma carreta, a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Imagina a vida de um homem que se encontrou com Deus. Não tem como permanecer da mesma forma. Então, em toda e qualquer circunstância, Deus está formando Cristo em nós. Um dos desafios que nós temos, na nossa geração especificamente, é lidar com os nossos amores. Eu fiz faculdade de filosofia antes de fazer teologia, e aí eu lembro que na faculdade, e é um filósofo que eu gosto bastante, provavelmente vocês conhecem, Agostinho de Hipona, ou então Santo Agostinho, e ele escreve um livro chamado Confissões. Especificamente no livro 6, ele vai falar sobre os amores da vida humana. Em qual sentido que ele fala? Ele fala assim, o homem é uma somatória de amores. Então vou te dar um exemplo. A forma que eu amo meu pai é diferente da forma que eu amo minha mãe, que é diferente da forma que eu amo minha esposa, que é diferente da forma que eu amo meu filho, que é diferente da forma que eu amo vocês em Cristo Jesus. Então, nesse sentido, nós somos um compilado, uma somatória de amores. E aí tem uma coisa que eu amo muito, gente, que cada um ama uma coisa, cada um cuida da sua vida, vai dar tudo certo. Eu gosto muito dos meus livros. Eu tenho uma biblioteca em casa, então eu cuido, uma vez por mês vou lá, tiro com o pincel, deixo tomando sol, assim, enfim. Cada um vai cuidar aqui do que gosta e está tudo bem. E aí, eu lembro um dia que eu cheguei em casa, e aí eu estava no trabalho, voltei, eu abro a porta do apartamento, eu dou direto na cozinha. E aí quando eu cheguei na cozinha assim, a Ellen estava fazendo almoço, dei um abraço, dei um beijo nela. Aí eu falei, nega, cadê o Theo? O Theo é meu filho de 3 anos. Ela falou, não sei, está aí para dentro de casa. E aí eu fui entrando no sentido da biblioteca. Gente, só uma pausa. Foi na mesma semana do carro. Voltemos à circunstância. E aí, eu lembro que eu fui indo no sentido da biblioteca e comecei a escutar um barulho. Tá. Aí eu abri a porta, eu queria que vocês imaginassem essa cena comigo. Tava um monte de livro no chão, meu filho sentado em cima, com uma página na mão, de qual livro é, não faço ideia, e olhando para minha cara. Eu lembro que ele ficou olhando para minha cara, e eu olhei para a cara dele, pensando, rapaz, não nega a mãe, né? Brincadeira, não pensei isso não. Tô brincando, tá gravando, gente? Misericórdia. Eu lembro que eu fiquei olhando para a cara dele assim,
E eu lembro que o Espírito Santo colocou uma frase, imprimiu uma frase dentro do meu coração, que eu nunca mais vou esquecer ela. Eu lembro que o Espírito Santo falou assim: somente um amor superior pode mexer nos amores inferiores. Vou repetir. Somente um amor superior pode mexer nos amores inferiores. Em outras palavras, por eu amar mais o Theo, meu filho, ele pode fazer a bagunça que ele quiser nos meus livros. A pergunta que fica para a gente nessa manhã é: imagina que supostamente Jesus entre dentro do nosso coração e comece a, entre aspas, bagunçar alguns amores dentro de você. Você vai estar confortável ou desconfortável com isso? Porque a sua reação vai evidenciar se você o ama ou se você não o ama acima de todas as coisas. E esse é o ponto. Gente, o trabalho é uma bênção. Estudar, fazer faculdade é uma bênção. Ganhar dinheiro é uma bênção. Só que se isso tomar a posição de primazia dentro do seu coração, está tomando a posição de Cristo. E esse é o problema. Imagina só que você está ali, e aí você está trabalhando, e aí você colocou o trabalho como um amor primaz dentro de você. Aí Jesus observa e fala: cara, vou ter que chacoalhar esse poste. Aí chega no momento do seu trabalho, Jesus vai lá, gruda nesse poste de ídolo que ele é bom, desde que não seja colocado como ídolo, que é o trabalho, e aí ele vai chacoalhando, e aí é problema no trabalho, outro problema, é suspensão, advertência, desconto no salário, daqui a pouco você é mandado embora. A pergunta que fica é: como que vai ser a sua reação? Você vai estar confortável ou desconfortável com isso? Aí dinheiro, não, porque dinheiro, todo mundo tem que ganhar dinheiro aqui, dinheiro lá, você nasceu para ser cabeça e não cauda, mais do que abençoado em Cristo Jesus, dinheiro, Jesus fala: então é o dinheiro que tomou essa posição, deixa eu ir lá, e aí ele começa a chacoalhar o poste do ídolo chamado dinheiro, aí começa a faltar dinheiro, aí começa a vir problema, e aí você começa a não ter dinheiro. A sua reação diante dessa circunstância vai revelar se você ama ou se você não ama a Cristo acima de todas as coisas. E esse tem sido o nosso desafio ultimamente, gente. Fazer com que cada amor que está dentro de nós, que por vezes são lícitos, não são pecaminosos, mas que cada um esteja na sua devida posição. E que Cristo tome o trono dos nossos amores e reorganize os amores dentro de nós. A grande questão é que, nesses anos que eu tenho de liderança de igreja, junto com uma equipe, uma das coisas que eu aprendi muito, dando gabinete pastoral, dando aconselhamento, é que a pessoa que vem geralmente falar comigo, ela vem com uma palavra chamada frustração. Então, qual que é a ideia? Eu estou frustrada com tal coisa. E eu falei: cara, preciso identificar o que é essa frustração. E aí eu, um dia fazendo uma lógica lá, enfim, coisa maluca, enfim. E aí eu fiquei pensando: cara, frustração é a expectativa no lugar ou na pessoa errada. Então, vou dar um exemplo. Olha o ser humano. Eu estou vivendo minha vida aqui. Aí eu criei uma expectativa dentro do meu coração. Eu pego essa expectativa e lanço em Deus. Deus, que não tinha nada a ver com o rolê, olha a expectativa, e eu falo: não, Deus vai realizar essa expectativa minha. E aí Deus fala: pô, estou aqui de boa, organizando o universo, ele está vivendo a vida dele lá, ok. Aí passa um tempo, sua expectativa não se cumpre. O que a gente é capaz? De ficar frustrado com Deus. Gente, só que é muito louco, que eu lembro, eu tenho uma irmã que é mais velha do que eu, e eu lembro quando minha irmã era mais novinha, ela tinha um diário. As meninas geralmente têm um diário ali, né? Sonho, casar, não sei o quê, sonho, estudar, não sei o quê e tal. As meninas com 12, 13 anos, os homens com 12, 13 anos não sabem nem escrever. Mas as meninas, a gente tem um retardozinho aí. E aí, é louco, que existe um homem que escreveu a sua expectativa na Bíblia. E eu queria ler com vocês a expectativa do apóstolo Paulo, para ver se a gente encontra alguma brecha, para ver esse homem frustrado. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 1, versículo 20. Minha ardente expectativa. Gente, não é uma expectativa simples que estava na vida de Paulo. Paulo está falando de uma expectativa que queimava, estava em chamas dentro dele. Ele fala o seguinte: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deixa eu te perguntar uma coisa: como é que você frustra uma pessoa dessa? É impossível.
Paulo entendeu que quer esteja na bonança ou quer esteja na pobreza, Cristo está sendo formado dentro dele. Quer ele esteja no emprego ou quer ele esteja desempregado, Cristo está sendo formado dentro dele, porque a palavra está dizendo que em toda e qualquer circunstância, Cristo é formado dentro de nós. Sabe por que a nossa geração anda por aí frustrada? Porque colocou expectativas secundárias em cima daquela que deveria ser a primeira. Cristo em nós, em toda e qualquer circunstância. Agora, meus irmãos, com muito amor e carinho, se o benefício da graça de Deus em Cristo, se o fato dele estar formando Cristo dentro de você, não alegra o seu coração, não vai ser passar na melhor universidade do mundo, não vai ser a melhor casa, o melhor casamento, o melhor carro, o melhor recurso financeiro que vai alegrar você, porque Cristo é o melhor que Deus pode nos dar. E se isso não alegra você, talvez você tenha que pensar se você se converteu de fato. É Cristo, gente. E não que Deus não vai cuidar das outras coisas, Ele cuida porque Ele é um bom Pai, mas a nossa expectativa e esperança é Cristo. Cristo. Sabe o que eu fico imaginando? Meu filho, como eu disse, ele tem 3 anos de idade. Aí hoje, se dividir em 10 vezes no cartão de crédito, você compra tudo, você consegue comprar qualquer coisa, você divide lá, dá certo. Aí eu fiquei imaginando um dia, imagina só, eu chego no Theo, eu falo, Theo, seguinte, fala aí o que você quiser, o pai vai dar para você. Imaginou? O pai vai lá, divide 12 vezes, faz como é que chamava aquele coisa antigamente? Um carnê. Tem outro nome também? Enfim, é tipo um crediáriozinho isso. Fala aí, filho, vai, o que você quer? Fala que o pai vai te dar. Aí imagina o Theo pensando, pô, caraca, né, meu carrinho quebrou, poderia ser um carrinho, né? Pô, vou querer tanto essa bola aqui, tem essa chuteira, tem aquela camiseta. E eu imagino eu lá com o pai falando, filho, fala, o que você quer, filho? E eu imagino o Theo, pô, precisava disso, precisava daquilo, precisava tanto de um caminhão novinho aqui para eu brincar com meus carrinhos, um videogame, sei lá, alguma coisa. O que eu quero? O senhor vai dar qualquer coisa, pai? E eu falando, vou dar, fala, filho, o que você quer? Qualquer coisa. Eu imagino o Theo olhando para minha cara falando, pai, eu quero uma coisa, eu quero a sua presença. Cara, como é que eu vou negar a minha presença para o meu filho? Sabe qual que é o problema das nossas reuniões? É que cada um vem aqui atrás do seu presente. Que talvez é um carrinho novo, uma bola nova, uma casinha nova, ou alguma outra coisa secundária. Imagina se a nossa reunião de filhos fosse chegar diante de um pai que pode nos dar qualquer coisa, que é dono do ouro e da prata, mas a gente falasse assim, pai, nós temos diversas necessidades, o senhor sabe. Aquele boleto está atrasado, aquele probleminha na família que precisa resolver, mas hoje nós estamos aqui, pai, pedindo uma só coisa, a sua presença. Como, cara, que Deus nos negaria a presença aos seus filhos? Só que talvez a falta da presença evidencia que não é a presença que a gente está querendo. E esse é o ponto. Nós somos chamados a ser como Cristo. E como Cristo, almejar a presença do Pai. Agora, se o primeiro ponto do desenvolvimento da salvação diz respeito à identidade, o segundo ponto ele é mais curto, eu já encerro aqui, diz respeito à vocação. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 12, que é o texto que nós lemos de início, o apóstolo Paulo fala, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então Paulo está falando, olha, para Deus alterar o querer dentro de nós, Ele altera a nossa identidade. Então eu vou dar um exemplo. Você que foi batizado, você morreu com Cristo Jesus ao entrar nas águas, e você nasceu de novo com Cristo Jesus ao sair das águas. Nesse movimento de morrer e ressuscitar em Cristo, Deus alterou sua identidade, lembra? Como Cristo. E automaticamente, ao alterar nossa identidade, Ele altera o nosso querer. Se eu pudesse usar uma palavra que não existe, Ele começa a alterar os nossos quereres, os nossos desejos. Então, nesse sentido, com a identidade transformada, nós podemos viver uma vocação de forma diferente, porque o nosso querer está diferente. E geralmente, quando nós vamos viver vocação, nós podemos viver vocação de 2 formas. A primeira é errada. Então, eu vou falar aqui a primeira, vocês não manifestam, tá? Só pensa aí. A primeira forma de se viver vocação é por meio de uma mentalidade religiosa e moralista. Geralmente, quem vive vocação por uma mentalidade religiosa e moralista, pensa o seguinte: obedeço, portanto sou aceito. A motivação é baseada no medo e na insegurança. Obedeço a Deus para receber as coisas dele. Então, existem 2 formas de se viver vocação.
A primeira é de uma forma errada, religiosa e moralista, que pensa isso aqui: eu obedeço a Deus, portanto eu sou aceito por Deus. A motivação é baseada no medo e na insegurança. Obedeço a Deus para receber as coisas dele. Essa é a forma errada. E aí a forma correta de viver vocação é a forma do Evangelho. E a forma do Evangelho vai nos trazer os seguintes pensamentos: sou aceito, portanto obedeço. A motivação é baseada na alegria e cheia de gratidão. Obedeço a Deus para ter Deus, para agradá-lo e para me assemelhar a Ele. Gente, escuta o que eu vou falar para vocês. Tem uma lógica que ela é muito válida no relacionamento de homem e homem, digo, de seres humanos, que é a lógica do comércio. Imagina só, você está precisando de um tênis. Aí você tem dinheiro, você vai lá no centro da cidade, tem uma loja de tênis. Você chega lá e fala para a pessoa, para a vendedora: oi, tudo bem? Precisava de um tênis. A pessoa fala: ó, eu tenho o tênis, você tem o dinheiro. Eu quero o seu dinheiro, você quer o meu tênis, então vamos fazer uma troca? Vamos. Se chama o quê? Comércio. Isso é muito bom no nosso meio, isso movimenta a economia do país. Então você pega o seu dinheiro e fala: ó, eu quero tênis, exemplo, branco. Aí tá, então paguei pelo tênis e agora eu estou então pegando esse tênis de volta, que é uma lógica econômica chamada lógica de comércio. E qual que é a questão disso tudo? A questão disso tudo é que essa lógica ela é muito válida quando ela é colocada nos nossos relacionamentos. O problema está quando você imprime a lógica de comércio com Deus. Quando você pensa que oração, jejum e oferta é uma forma de comprar Deus. Só que escuta, essa frase vocês vão acordar toda manhã e vai declarar rugindo como um leão. É impossível barganhar com um Deus que não precisa de você. Vou repetir, meus irmãos. É impossível barganhar com um Deus que não precisa de você. Essa frase é do D.A. Carson, ele escreve um livro chamado Soberania Divina e Responsabilidade Humana. Para pensar comigo, gente. Deus não precisa da sua oração. Deus não precisa do seu jejum. Gente, Deus não precisa da nossa oferta. Até porque, se o nosso Deus vende o seu favor por um momento de oração, por um dia de fome que nós passamos, ou então por uma oferta que nós entregamos, esse Deus não é digno de confiança. É um Deus corruptível, é um Deus comprável. E aí ele é pior do que um policial corrupto. Olha a nossa mentalidade. Eu vou orar aqui. Por quê? Porque eu amo a Deus? Não. Porque eu quero que Ele atenda o meu pedido. Aí a gente pega a oração, que é um ambiente de intimidade, e transforma em um ambiente de um balcão de pedidos. Qual que é o fundamento, gente, da vida cristã? É básico. Deus não precisa da sua oração, Deus não precisa do seu jejum, Deus não precisa da sua oferta. Nós é quem precisamos orar. Nós é quem precisamos jejuar. E nós é quem precisamos ofertar. Então você pega o momento de oração, qual que é a finalidade da oração? A oração. É você entrar no seu quarto, tomar consciência que nós que somos pó da terra, temos a atenção de Deus Pai por meio de Cristo Jesus. É você em qualquer lugar do mundo levantar suas mãos para os céus e falar: Pai, em nome de Jesus, e tomar consciência que a presença de Deus volta para ouvir aquilo que você tem para falar para Ele. Tem problema você pedir as coisas para Deus? De forma nenhuma. O que nós não podemos fazer, gente, é transformar um ambiente de intimidade em um balcão de pedido, onde Deus se torna o meu servo. Não, oração é comunhão. Se Deus não atender a nossa oração no que diz respeito aos pedidos, mas só estar comungando com a gente, já é um enorme benefício que nós temos. O jejum, o que a gente pensa? Deus deve estar distraído lá no céu. Vou passar fome 2 dias aqui para ver se Ele abre aquela porta de emprego. Gente, quando eu era criança, a minha mãe foi a maior filósofa que eu já estudei na minha vida. Minha mãe, eu lembro que quando chegava perto da hora do almoço, aí a gente estava em casa, e aí a minha mãe, eu fazia alguma bagunça assim e tal, eu falava: mãe, faz isso. Minha mãe falava: não vou fazer. Eu falava: não vai fazer? Então a senhora vai ver. Sabe o que eu fazia? Corria para o meu quarto e trancava a porta. Eu sabia que estava perto da hora do almoço. Aí ela ia lá no meu quarto, ela batia na porta: Leonardo, vamos almoçar. Aí sabe o que eu pensava? Agora essa mulher vai pagar por tudo que ela fez para mim. Agora essa mulher vai ver. Ela não quis fazer, agora ela vai ver. Eu falava assim: eu não vou almoçar, porque a senhora não fez aquilo que eu queria que a senhora fizesse. Sabe o que minha mãe respondia? Problema é seu. Eu e o seu pai estamos indo almoçar, quando você quiser você vai lá e come.
Só que a gente faz essa grevinha de fome com Deus. Ah, não vai me abençoar. Então tá bom, aqui ó, 2 dias passando fome. Ô gente, é birra? Nós somos crianças? Não, gente. Jejum é uma expressão de adoração e saudade do noivo. Lucas capítulo 6, o próprio Cristo vai ensinar sobre jejum. Ele fala assim, ó, quando o noivo for tirado, então vocês vão jejuar. O que é um jejum? O jejum é um manifesto. É como se a gente se reunisse e falasse assim, gente, o arroz e feijão é muito importante para dar vigor para o nosso corpo. Mas vamos fazer uma oração silenciosa todo mundo aqui? Qual que é o foco? O foco é declarar por meio da nossa fome uma coisa. Senhor, nos alimentar é muito importante porque traz vigor e nutrição para o nosso corpo. Mas mais importante do que o alimento para a nossa vida é o teu retorno para a igreja. Então hoje nós estamos fazendo um manifesto por meio da fome. Estamos com saudade do Senhor. O jejum é para isso, gente. A oferta. Ô, gente, misericórdia. A gente entrega 30, 40 reais querendo receber 200. Como se Deus fosse um banco de investimento. Você quer comprar o favor de Deus, gente? Nós queremos dar 30 para receber 200, nós somos descarados de ter a cara de pau de falar isso. Não, eu vou semear, por quê? Porque você ama a Deus? Não. Quero receber sacudida transbordante, milagrante, ante. Não, peraí, cara. Você não oferta a partir daquilo que te falta. Você oferta a partir daquilo que você tem. A oferta é uma expressão de gratidão e amor por tudo aquilo que já foi entregue por você. Quando você oferta, toma consciência da cruz. E pensa, Senhor, eu estou entregando aqui como parte daquilo que eu trabalhei, conquistei pela sua graça, mas é uma expressão de gratidão. Gratidão pela salvação em Cristo. Gratidão pelo teu Espírito habitar em mim. Gratidão por eu ter uma família chamada igreja para ser parte hoje. Eu estou sendo grato. E Pai, eu vou confiar que o Senhor cuida das outras coisas. É por isso que a gente oferta, gente. 30, 40, 50 reais não vai liberar a bênção de Deus sobre a sua vida. A bênção de Deus sobre a sua vida já foi liberada em Cristo. E se Cristo não é o bastante para tentar trazer um favor de Deus sobre você, você acha que os seus 50 conto vai fazer? Não, cara. Não. Viver vocação por meio de uma mentalidade religiosa nos rouba de usufruirmos do maior benefício que Deus pode nos dar, a sua santa presença. E sabe, para eu terminar, fica a pergunta. Léo, entendi. Eu desenvolvi a salvação que é de graça, identidade ser como Cristo, vocação agir como Cristo. Não de barganha, mas gratidão. Ok, mas seja mais prático aí. Qual é a minha vocação? Aí eu vou ler para vocês o texto de Efésios 2:10. Efésios 2:10, a Bíblia diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Qual é a nossa vocação? A nossa vocação são as boas obras que foram criadas em Cristo Jesus para nós. E às vezes você está com dúvida do que é boa obra. Eu vou te explicar por meio de um exemplo. Eu moro em um condomínio de apartamentos. Tem 5 torres, 5 prédios. E lá tem uma área, que é como se fosse aqui, onde estão as primeiras pessoas aqui, um retângulo, que a gente chama de área pet. Que é a área que você leva o seu cachorrinho, o seu gatinho, e aí ele faz a sujeira dele. Você tem a responsabilidade de pegar a sujeira dele, né, o cocôzinho ali. Eu lembro que um dia que eu saí cedo para trabalhar, aí eu cheguei em casa, eu abri meu WhatsApp, tinha a foto de um cocô. Aí eu abri assim, eu falei, gente, o que é isso? Aí era a foto no grupo do condomínio, que aliás eu batizei do grupo do anticristo, porque só tem discórdia. Aí estava a foto de um cocôzinho, de um cachorrinho. Aí eu falei, o que é isso, cara? Aí a pessoa escreveu, que porquice, a que ponto chegamos nesse condomínio? Então o que deve ter acontecido? Alguém levou o cachorro lá para fazer o cocôzinho, fez e não catou o cocô. Beleza. Isso era mais ou menos umas 9, 9h30. 11h30 da manhã, abri meu WhatsApp de novo, e aí eu abri, tinha foto do quê? Do cocô. Como é que eu sabia que era o mesmo cocô? Porque a pessoa tirou de ângulo. Então dava para ver o que tinha atrás. E era a mesma posição. E aí a pessoa escreveu, que porquice. Imagina a casa dessa pessoa. Falei, pesado. Beleza. Saí para almoçar nesse dia, não fui almoçar em casa, fui discipular um irmão, fomos almoçar no restaurante. E aí eu voltei, gente, 2h30 da tarde. Eu abro meu WhatsApp, quem que está lá? Cocô que tem mais like que o Desascope, meus amigos. O cocô. A pessoa, que porquice, que nojo. Gente, pasmem. 5h30 da tarde.
Estou eu voltando do trabalho, estaciono meu carro na parte coberta, e eu necessariamente preciso passar pela área pet, porque o estacionamento fica na costa da minha torre, a entrada é pela frente. E aí eu passo pela área pet, na hora que eu chego na área pet, com quem que eu me deparo? Com o miserável do cocô. Eu olhei e falei, cara, você não tem noção o quanto de rolo e de briga que você arrumou aqui hoje. Mas sério, eu fiquei pensando, pô, não é possível que ninguém pegou isso aqui, cara. Não acredito nisso. E eu olhando lá, eu falei, não é possível. Aí do lado tem uma área de higiene, que é aquelas áreas de pegar sacolinha. A Ellen e eu, a gente optou por não ter nenhum cachorro, nem gatinho. Nada contra, a gente optou por não ter nenhum animal dentro de casa. E aí eu lembro que eu fui lá, tirei 2 sacolinhas, coloquei na mão, fui lá, peguei o cocôzinho, fechei, joguei no lixo. Não mandei no condomínio, não postei, não fiz nada. E a pergunta que fica é, por que eu fiz isso? Por que eu fui lá limpar lá a sujeira de um cachorrinho que nem era meu cachorro? Por que eu fui resolver um problema que não era meu? E a resposta é muito simples, gente. Se eu me denomino discípulo de Cristo Jesus, um homem que um dia se revestiu de carne, não de plástico, para resolver um problema que não foi ele que criou, qual que é a minha vocação se não resolver os problemas que estão diante de mim? Porque um dia, gente, Cristo, Ele desceu à terra revestido de carne, para colocar sua mão em algo que é infinitamente mais sujo do que as fezes de um animal. Era o nosso coração. E ainda assim Ele toca e fala, mesmo não tendo sido eu que criei esse problema, eu vou transformar essa sujeira. Se nós somos chamados de cristãos, qual é a nossa responsabilidade? Viu um problema? Parabéns, ganhou um ministério. Talvez na sua igreja, meu irmão, está faltando, sabe o quê? Aquilo que você não trouxe. Talvez a sua cidade está tão ruim, sabe por quê? Porque a parte que era para você assumir de responsabilidade, você não assumiu. Talvez, sabe a faculdade? É tanto problema, é tanta coisa ruim. Exato, parabéns, achou sua vocação. Porque se Cristo tivesse pensado, não é problema meu, estávamos todos nós no inferno até esse momento. Mas pela enorme graça, Ele se reveste de carne e assume a responsabilidade. Gente, pelo amor de Deus, gente, nós não somos mais crianças. Ou nós vamos assumir a responsabilidade para a transformação dos ambientes onde nós estamos, ou nós estamos vivendo um folclore. O Evangelho, ele é conhecido como o poder transformativo de Deus, que transformou o seu coração e a sua vida, a fim de que você possa transformar os ambientes onde você está inserido. Então escuta, não é sobre fazer a faculdade que te dá mais dinheiro, não é sobre trabalhar na empresa que vai te dar mais riqueza, é sobre ser fiel e obediente onde Deus te colocou, honrando o nome dEle, ao ponto de alguém perguntar, por que você faz isso? Você nem ganha tão bem para isso. E você fala, é que você não entendeu. O meu pagamento foi dado há 2000 anos atrás. Não é dólar, euro, libra ou real. O meu pagamento se chama Cristo. E é por causa de Cristo que eu faço o que eu faço. Tem um outro texto. E eu estou terminando. Aliás, aprendi com o Subirá. Sempre que o pregador fala isso é fake news. Não mentira, que mentira é uma palavra muito forte. Essa aqui, gente, nós fizemos música em cima disso aqui, pelo amor de Deus, gente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A segunda Ave Maria dos crentes. Não tem. 1 Pedro 2, 9. Olha o que o texto diz. Vocês vão lembrar. 2 dias de crente, vocês vão lembrar desse texto. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meu amigo, quando eu estou numa igreja pentecostal, o povo começa a gritar e girar. Só que qual que é o nosso problema? Nós estamos colocando um ponto final, onde a Bíblia coloca uma vírgula. E sabe, dentro da gramática portuguesa, da língua portuguesa, qual que é a ideia? A vírgula é uma pequena pausa. Vamos continuar falando do mesmo assunto. O ponto final é, assunto encerrado por aqui, abriremos um outro tema no próximo parágrafo. Gente, nós estamos colocando um ponto final, onde a Bíblia colocou uma vírgula. Eu vou ler de novo. Olha os adjetivos, olha as características que Pedro fala que nós somos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vírgula. A fim de, com a finalidade de, proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Em outras palavras, somos o que somos para proclamar a virtude, outras palavras, proclamar a sabedoria de Deus ao mundo. Deixa eu te perguntar uma coisa, não responde alto. Ontem, hoje, quando você terminou sua rotina de trabalho, fechou o notebook, ou talvez fechou a sua loja, ou seja lá como você encerra a sua forma de trabalho, você pode terminar declarando: tudo o que eu fiz para a glória de Deus. Ou você trabalhou somente por causa do dinheiro? Porque, meu irmão, se você trabalhou somente por causa do dinheiro, desculpa, você ainda não entendeu o que é o Evangelho. O pão nosso de cada dia é uma promessa que Deus falou que nos daria. Por que a gente trabalha? Por que a gente faz o que faz? Por causa da glória de Deus, gente. Então cada ato da sua vida, cada realização, cada trabalho que você executa, você precisa fazer consciente de que esse trabalho deve ser feito para a glória de Deus. E para eu terminar, agora é verdade. Às vezes eu fico pensando no momento da minha morte. Coisa de filósofo, né? E aí um dia eu fiquei imaginando, estava tomando banho. O banho é um momento de reflexão. Aí eu estava tomando banho, aí eu fiquei imaginando uma cena. Fiquei imaginando uma maca, eu no hospital, uma maca, eu deitado sobre a maca, minha esposa do meu lado aqui, bem velhinha para não poder casar de novo. O médico do lado, meus filhos vivendo tudo para a glória de Deus, a gente quer ter mais filhos. E aí eu fiquei imaginando, se eu estivesse na eternidade com Cristo, e Cristo falasse assim: Leonardo, você tem 10 segundos para dar uma mensagem. Volta lá, você tem 10 segundos para dar uma mensagem. Eu falei: cara, o que eu falaria, né? Que loucura. E eu fiquei imaginando, como eu agora pago a conta de luz de casa, não tem ninguém batendo na minha porta. Que antigamente minha mãe ia ficar lá, vai morar aí dentro. Então eu fiquei imaginando. E aí eu fiquei pensando, a Ellen ali, minha esposa é negra, eu fico imaginando a neguinha com cabelo branco, coisa mais linda do mundo. E eu deitado, já velho. E o médico, Ellen, ou melhor, Dona Ellen, o seu Leonardo, morreu de falência múltipla dos órgãos, né? Parou de funcionar os órgãos dentro dele. Aí eu fico imaginando, cara, o que eu falaria, né? E aí eu fiquei, então já sei, Jesus, já sei o que eu vou falar, me manda de volta. Aí Jesus fala: então agora, hein? E aí o médico falando: Dona Ellen, o Leonardo morreu de falência múltipla dos órgãos. Jesus fala: agora, Léo, se eu pudesse levantar ali, gente, ter 10 segundos de fala, eu ia falar para o médico assim: doutor, risca e coloca cumprimento da vocação. Ainda que custe a minha saúde, ainda que custe o meu tempo, ainda que custe o meu conforto, ainda que custe o meu dinheiro, ainda que custe o que custar, gente, eu quero chegar no final da minha vida e ser conhecido como um homem que obedeceu a Deus. Sabe, se um dia eu morrer, quando eu morrer, eu quero que vocês vejam: rapazinho foi lá e ele falou que queria ser obediente a Deus. Eu espero que ele tenha conseguido. Esse é o meu desejo, gente. Porque a riqueza que Deus contempla como nobre dentro do ser humano é a obediência a Deus. Se o nosso Senhor foi obediente até a morte, e morte de cruz, qual que é a nossa vocação, meus irmãos? Ser obediente ao Pai, ainda que isso custe todas as coisas. Então, o desenvolvimento da salvação se constitui em ser como Cristo, mas também agir, fazendo com que os nossos atos expressem que nós estamos nos tornando como Cristo. Fica de pé no seu lugar.